Eu ainda me lembro com nitidez daquela tarde de domingo, quando aceitei o convite para um almoço de família que, no fundo, já sabia que não terminaria bem. Não era a primeira vez que me colocava naquela mesa, cercado por olhares que não escondiam a comparação constante, a competição velada e a busca incessante por uma brecha para diminuir alguém. Mesmo assim, fui, talvez por costume, talvez por insistência da minha esposa, que acreditava que manter uma certa convivência era melhor do que nos isolarmos por completo. A casa estava cheia, o cheiro da comida se espalhava pelos corredores e o burburinho das conversas se misturava ao tilintar dos copos e talheres. Havia crianças correndo de um lado para o outro, tias trocando receitas, primos discutindo futebol e, no centro da mesa, os adultos mais velhos que sempre ditavam o tom da reunião. Tudo parecia, à primeira vista, normal, até que aquela frase surgiu, cortando o ar como uma lâmina afiada. Sentados frente a frente, minha cunhada ergueu o queixo de maneira soberba, como quem já tinha ensaiado as palavras. Entre uma colherada de salada e um gole de vinho, ela soltou com um sorriso enviesado que escondia veneno atrás dos dentes. Pelo menos o meu filho é casado. A risada que se seguiu não foi de humor genuíno, mas daquelas risadas ensaiadas, de plateia cúmplice, como se houvesse ali uma torcida pronta para aplaudir qualquer provocação lançada contra mim e minha esposa. O som ecoou pela mesa, e ainda que muitos não tenham se unido àquela risada, a falta de reação bastava para mostrar a aprovação silenciosa. Eu senti o olhar dela pousado sobre nós, esperando alguma resposta, algum sinal de desconforto, como quem lança uma isca e aguarda a vítima se debater. Naquele instante, o tempo pareceu desacelerar. Eu não disse nada, apenas encarei o prato à minha frente, mexendo o garfo como se procurasse algo entre os grãos de arroz. Não era novidade ser alvo de comentários assim. A cunhada sempre encontrava uma forma de colocar o filho como exemplo de sucesso, o modelo que todos deveriam seguir, e fazia questão de usar isso como arma contra qualquer falha, real ou inventada, que pudesse atribuir a nós. A cada encontro, parecia haver uma nova ocasião para reforçar essa superioridade imaginária, como se a vida dela só fizesse sentido quando diminuía a dos outros. Enquanto ela ria, eu percebia os olhares cruzados pela mesa. Alguns abaixavam os olhos, evitando se envolver. Outros discretamente concordavam, como se compartilhassem daquela satisfação em nos ver constrangidos. Mas o que mais me chamou a atenção foi a reação da minha esposa. Ela não sorriu, não desviou, não disfarçou. Apenas permaneceu imóvel, olhando para a cunhada com uma serenidade que, para quem não a conhecia, poderia parecer passividade, mas que, para mim, era o prenúncio de algo diferente. Havia uma firmeza no silêncio dela, uma força contida que eu sabia que mais cedo ou mais tarde encontraria voz. Ainda assim, naquele primeiro momento, foi impossível não sentir o peso da humilhação. Eu já havia enfrentado situações mais duras na vida, desafios que colocavam em jogo muito mais do que uma simples provocação, mas havia algo cruel em ser ridicularizado em família, diante de pessoas que deveriam ser parte de um círculo de confiança. A mesa, que até então parecia barulhenta e viva, se transformou em um palco hostil, em que eu e minha esposa éramos alvos da peça encenada pela minha cunhada. O vinho em sua taça refletia a luz do lustre acima, e cada gesto dela era calculado para reforçar o deboche. Eu respirei fundo, tentando não me deixar abalar. Aprendi há muito tempo, em circunstâncias que iam muito além de uma refeição de domingo, que a primeira arma contra a provocação é o silêncio. Ele incomoda, ele confunde, ele cria espaço para que a própria armadilha do inimigo se feche sobre ele. Mas naquele momento, mais do que nunca, eu sabia que não estava sozinho e que a resposta não viria de mim. Porque, enquanto ela ria com aquele ar de vitória antecipada, minha esposa permanecia em silêncio, mas seu silêncio não era o mesmo que o meu. O meu era disciplina, o dela era preparação. Foi nesse clima, entre pratos cheios e copos pela metade, que a primeira fissura se abriu naquela reunião. A risada da cunhada não terminou em alegria, mas em algo suspenso no ar, como um som que ecoa e não encontra onde pousar.
Aquele almoço, que deveria ser apenas mais um, já estava marcado por uma frase que ninguém esqueceria, não pelo conteúdo em si, mas pela reação que viria depois. Naquele instante, ninguém imaginava que a provocação que parecia mais uma entre tantas seria o estopim para algo que desmontaria a imagem perfeita que ela tanto tentava sustentar. E eu, sentado ali, em meio àquela encenação, soube que o jogo tinha acabado de começar. Depois daquela frase, seguida da risada que mais parecia o som de uma vitória falsa, a mesa mergulhou em um silêncio estranho, pesado, como se cada palavra dita antes tivesse perdido o sentido. Não foi o silêncio natural que às vezes surge em almoços quando todos estão ocupados mastigando, mas um silêncio que carregava julgamento, incômodo e um certo prazer velado em observar a cena que havia acabado de se formar. Eu senti como se as paredes da sala tivessem se aproximado, trazendo para mais perto os olhares que se cruzavam e se desviavam em questão de segundos. Ninguém sabia ao certo como reagir. Era como se cada um temesse se posicionar, como se a neutralidade fosse a escolha mais segura, mas o vazio entre uma palavra e outra denunciava o desconforto que se espalhava como um cheiro forte de queimado que insiste em permanecer mesmo depois que o fogo já foi apagado. Minha cunhada, a autora da provocação, sustentava o sorriso, mas seus olhos pareciam buscar aprovação, percorrendo os rostos em volta da mesa, como se precisasse confirmar que não estava sozinha naquela tentativa de nos diminuir. O filho dela, sentado alguns lugares mais à frente, mantinha a cabeça baixa, fingindo se ocupar com a carne no prato, e aquele gesto dizia muito mais do que qualquer frase. Ele não endossava abertamente a mãe, mas também não a contrariava, e no fundo talvez já pressentisse que o que viria a seguir não lhe seria favorável. Esse detalhe, que na hora passou despercebido para alguns, eu guardei em silêncio, porque aprendi a valorizar não só as palavras ditas, mas os gestos mínimos que revelam verdades maiores. Minha esposa, ao meu lado, permanecia imóvel. Ela não desviava o olhar, nem para mim, nem para a cunhada, nem para o prato. Apenas mantinha uma postura que misturava serenidade e firmeza, como quem mede o tempo certo de um contra-ataque. Conheço sua expressão como conheço as marcas de minha própria mão, e naquele momento percebi que seu silêncio não era submissão nem constrangimento. Era um cálculo. Era o mesmo olhar que já vi em outros momentos em que ela precisou decidir se valia a pena falar ou esperar. E ali, entre talheres e taças, estava claro que ela não permitiria que aquele ataque passasse em branco. Aos poucos, o barulho normal de um almoço em família tentou voltar. Um dos tios pigarreou, levantou a taça, tentou puxar assuntos sobre política, mas as palavras caíram pesadas, sem encontrar eco. As crianças, que corriam e gritavam há pouco, diminuíram o ritmo como se percebessem, mesmo sem entender, que algo não estava certo. A atmosfera era de expectativa, como quando se espera a próxima cena de um espetáculo depois de um corte abrupto na música. E nesse intervalo entre a provocação e a reação, todos aguardavam o que viria, embora nenhum tivesse coragem de admitir. Eu, por dentro, sentia a mesma tensão, mas não permiti que ela transparecesse. Aprendi que a primeira derrota acontece quando o inimigo vê no seu rosto a confirmação de que a flecha atingiu o alvo. Mantive minha expressão firme, embora o coração pulsasse com o peso da humilhação. Não por mim, mas por minha esposa, que já havia sido alvo de comparações injustas tantas vezes e que, mesmo assim, sempre ergueu a cabeça. O silêncio que cortava a mesa naquele instante tinha dois lados. De um, o da provocação, que buscava nos isolar. Do outro, o da resposta que estava prestes a nascer e que transformaria aquele encontro para sempre. Minha cunhada, percebendo que ninguém tinha se juntado a ela da forma que esperava, tentou suavizar a situação com mais um comentário. Mexeu a colher na sobremesa, olhou em volta e disse algo sobre como algumas pessoas não entendem a sorte que é ter um filho tão responsável. A frase veio carregada da mesma intenção venenosa, mas desta vez não encontrou risadas como antes. O silêncio da mesa havia se tornado uma barreira contra ela, e sua insistência só serviu para aumentar a sensação de que havia ultrapassado uma linha invisível. Era como se, a cada palavra,
ela cavasse ainda mais o próprio buraco. Minha esposa então respirou fundo, e eu senti sua mão descansar por um instante sobre a minha perna, como quem avisa sem palavras. Chegou a hora. Eu não disse nada, apenas segurei firme o garfo, mantendo o rosto voltado para o prato, mas sabia que dali em diante não haveria mais retorno. A decisão estava tomada, e o silêncio que cortava a mesa seria quebrado não por mim, mas por ela, que carregava consigo não apenas a resposta, mas também a verdade que muitos ali fingiam não ver. O silêncio, que até então me parecia sufocante, passou a ser a arma que ela usaria para transformar aquela humilhação em um momento de revelação. E assim, no compasso contido daquela espera, percebi que o jogo havia mudado. A risada que começou como vitória, agora se transformava em presságio, e a mesa inteira aguardava, mesmo sem saber, a frase que rasgaria aquele ambiente em duas partes, o antes e o depois. Não foi apenas aquela frase isolada que tornou o ambiente insuportável. A verdade é que cada palavra da minha cunhada, cada risada carregada de deboche, trazia de volta uma história antiga, que se repetia como uma ferida que nunca fechava por completo. Era sempre o mesmo padrão, como se o roteiro já estivesse escrito e fosse apenas encenado em diferentes ocasiões. Ela encontrava uma forma de exaltar o filho e, em seguida, jogava essa exaltação contra nós, transformando o orgulho pessoal dela em munição para nos atingir. Aquela não tinha sido a primeira vez que ouvíamos algo do tipo, e eu sabia que dificilmente seria a última, mas a intensidade com que a frase ecoou naquele almoço trouxe à tona todas as comparações acumuladas ao longo dos anos. Lembrei-me de uma noite de Natal, em que, entre presentes e risadas, ela fez questão de dizer em voz alta que alguns filhos têm juízo e sabem formar família, outros parecem que não aprenderam nada em casa. O comentário, direcionado indiretamente a nós, deixou minha esposa em silêncio, segurando firme a xícara de café, enquanto disfarçava a dor com um sorriso curto. Em outra ocasião, em um aniversário qualquer, ela comparou a estabilidade do filho dela com o que chamou de incertezas da nossa vida, como se tudo o que tivéssemos conquistado fosse menos digno simplesmente porque não se encaixava no molde que ela idealizava. Cada encontro era marcado por essas pequenas farpas, e a cada vez eu sentia o mesmo gosto amargo, a mesma indignação contida que, em silêncio, acumulava-se como camadas de poeira sobre uma medalha esquecida em uma gaveta. Não era apenas sobre casamento, estabilidade ou aparência de sucesso. Era sobre um padrão de comportamento que precisava sempre rebaixar os outros para sustentar a própria vaidade. Minha cunhada não percebia, ou talvez percebesse e até desejasse, que essas comparações feriam mais do que qualquer afronta direta, porque ser comparado constantemente, especialmente dentro da família, é ser lembrado de que, para alguns, você nunca será suficiente. E ainda que eu tivesse aprendido a lidar com isso, com a frieza de quem já enfrentou humilhações muito maiores em outros campos da vida, ver minha esposa alvo dessas mesmas comparações era uma dor que eu não podia aceitar com facilidade. Ela, minha companheira de tantos anos, sempre suportou em silêncio. Mas eu sabia que cada palavra ficava gravada em sua memória como marcas invisíveis. Havia noites em que a encontrava pensativa, olhando para fora da janela, como se buscasse no horizonte uma resposta para o motivo de tanta necessidade de competição dentro da própria família. Eu dizia que não valia a pena se desgastar, que palavras não tinham o poder de definir quem éramos, mas no fundo sabia que era impossível não se ferir quando se é constantemente tratado como menos. E aquele almoço com aquela risada trouxe de volta todas essas lembranças, como se cada uma delas tivesse sido colocada em fila para nos atingir ao mesmo tempo. Olhei para minha cunhada e percebi que para ela aquilo era quase um jogo cruel, é verdade, mas que lhe dava satisfação. Ela sorria com o mesmo ar de sempre, como se acreditasse que mais uma vez sairia vitoriosa, como se tivesse certeza de que a comparação feita seria engolida em silêncio, como sempre havia acontecido. Mas o que ela não sabia, e que eu já podia sentir no olhar da minha esposa, era que a paciência tinha limites, e que aquela ferida,
tantas vezes reaberta, estava prestes a se transformar em algo completamente diferente. Enquanto o silêncio se estendia pela mesa, eu refletia sobre como a vida nos coloca constantemente diante de provas que testam não apenas nossa resistência, mas nossa capacidade de suportar pequenas crueldades sem perder a dignidade. Já havia enfrentado adversários que usavam armas, mas aprender a lidar com aqueles que usam palavras como lâminas afiadas é um desafio diferente, mais sutil, mais corrosivo. A cada comparação que minha cunhada fazia, ela acreditava estar reafirmando sua superioridade, mas o que realmente fazia era revelar sua fragilidade, a necessidade de se sentir melhor apenas quando conseguia diminuir os outros. E foi nesse momento que percebi algo que me trouxe uma estranha sensação de calma. Por mais que aquelas feridas fossem reabertas, por mais que as comparações machucassem, estávamos diante de uma oportunidade única. Não se tratava mais de suportar ou de engolir em silêncio. Não era sobre quem tinha mais ou menos sucesso, quem estava casado ou solteiro, quem havia seguido o caminho esperado ou não. Era sobre mostrar de forma clara e definitiva que a verdade sempre encontra um jeito de vir à tona e que, quando ela chega, não há comparação capaz de encobri-la. Minha esposa sabia disso melhor do que ninguém. Eu a vi respirar fundo, ajeitar o guardanapo no colo e lançar um olhar que não deixava dúvidas. Ela não iria deixar aquela ferida aberta sem resposta. O silêncio que dominava a sala já não era mais apenas constrangimento. Era o prenúncio de que algo grande estava para acontecer. E eu, naquele instante, tive a certeza de que todas as comparações de sempre, todas as feridas reabertas, seriam finalmente devolvidas em um único golpe certeiro, tão silencioso quanto devastador. Ao longo dos anos, uma das constantes em todos os encontros familiares era a maneira como minha cunhada transformava o filho em um verdadeiro troféu, uma imagem intocável de perfeição que ela exibia com a mesma vaidade com que se exibe uma joia rara em um jantar de gala. Era quase como se cada reunião fosse uma vitrine, e cada palavra dela um anúncio de tudo o que o filho supostamente havia conquistado. Meu filho é casado, meu filho é responsável, meu filho é exemplo. Ela repetia em diferentes variações, como um refrão interminável de uma canção que já ninguém mais suportava ouvir, mas que ela insistia em tocar. Era visível como ela construía uma aura de superioridade ao redor dele, cercando-o de adjetivos e histórias cuidadosamente escolhidas para reforçar a narrativa de que estava diante de um homem perfeito, um modelo a ser seguido, um orgulho inquestionável da família. O curioso é que quanto mais ela falava, menos natural aquilo parecia. Não era um orgulho simples, genuíno, daqueles que transbordam de forma espontânea quando um pai ou uma mãe se enchem de alegria pelo filho. Não, o que se via ali era uma necessidade quase desesperada de convencer os outros, e talvez a si mesma, de que aquele filho era realmente o que ela dizia ser. Havia uma teatralidade nos gestos, um exagero nos detalhes, um cuidado ensaiado nas palavras. Quando falava do casamento dele, era sempre sobre o quanto a cerimônia havia sido impecável, sobre os convidados importantes que compareceram, sobre o local escolhido como se fosse um conto de fadas. Quando falava do trabalho, destacava apenas as promoções, os elogios, os supostos prêmios recebidos, ignorando qualquer dificuldade ou deslize que ele pudesse ter tido. Tudo era cuidadosamente moldado para sustentar a imagem perfeita. Naquele almoço, depois da frase venenosa lançada contra nós, ela fez questão de retomar esse papel de narradora das glórias do filho. Olhou em volta da mesa, ajeitou-se na cadeira como quem assume o centro do palco, e começou a falar entre uma risada e outra, sobre como o casamento do filho era estável, como a nora era dedicada, como juntos formavam um casal exemplar. Falava com tanto entusiasmo, tão carregada de teatralidade, que parecia mais uma atriz interpretando uma personagem do que uma mãe descrevendo a vida do próprio filho. E enquanto falava, olhava diretamente para mim e para minha esposa, como se cada palavra fosse um lembrete de que, aos olhos dela, estávamos em desvantagem. Os outros à mesa ouviam em silêncio, alguns talvez por conveniência, outros por já estarem acostumados àquele espetáculo repetitivo.
Era como se todos soubessem que aquele discurso já fazia parte do ritual da família, um ritual incômodo, mas inevitável. O filho, no entanto, parecia desconfortável. Evitava erguer os olhos, mexia no prato com movimentos automáticos e não se juntava à exaltação que a mãe fazia. Esse detalhe, embora pequeno, dizia mais do que toda a grandiloquência dela. Se ele fosse realmente esse exemplo impecável que a mãe tentava pintar, talvez se mostrasse orgulhoso de ouvir aquilo, talvez confirmasse com gestos ou palavras. Mas não. O silêncio dele destoava do discurso ensaiado, e para quem sabia observar, como eu sabia, esse silêncio era revelador. Minha esposa também percebia isso. Enquanto minha cunhada falava, vi que ela não piscava, não se movia, apenas observava com atenção, como quem assiste a uma encenação que já conhece de cor, mas aguarda o momento certo de desmontá-la. Era como se estivesse calculando cada detalhe, cada exagero, cada palavra usada como alicerce daquela imagem perfeita, para então escolher o ponto exato onde daria o golpe que faria toda a estrutura desabar. Eu conhecia bem esse olhar. Não era o olhar de quem sente inveja ou rancor, mas de quem carrega uma verdade tão forte que já não consegue mais mantê-la guardada. Enquanto minha cunhada continuava seu discurso, exaltando o filho de todas as formas possíveis, era impossível não lembrar das vezes em que essas comparações serviram para nos ferir. Ela usava a vida dele como uma arma, transformando o orgulho em munição para nos diminuir. E naquele momento, o que mais me impressionava não era o conteúdo do que dizia, mas a confiança absoluta com que falava, como se acreditasse que ninguém jamais ousaria contestar aquela narrativa. Ela não percebia, ou fingia não perceber, que a verdade estava prestes a bater à porta, e que quando isso acontecesse, não haveria palavra ensaiada que fosse suficiente para sustentar a imagem que construiu. O silêncio que cortava a mesa, agora misturado ao discurso teatral da cunhada, era quase insuportável. Eu sabia que algo estava prestes a acontecer. Minha esposa permanecia firme, observando, esperando o momento certo. E, no fundo, todos à mesa pareciam sentir que aquela encenação estava chegando ao limite, que a repetição daquele orgulho forçado estava prestes a ser confrontada. O orgulho da cunhada, construído com tanto cuidado ao longo dos anos, estava à beira de ser colocado à prova, e ela sequer desconfiava disso. Foi nesse instante que percebi com clareza. Aquele almoço não seria apenas mais um encontro marcado por comparações e risadas maldosas. Seria o dia em que a imagem perfeita, sustentada pelo orgulho exagerado de uma mãe, encontraria o peso esmagador da verdade. Enquanto minha cunhada enchia o ar com suas palavras ensaiadas, descrevendo o filho como se fosse a própria encarnação da virtude e do sucesso, eu percebi que o verdadeiro diálogo naquela mesa não estava acontecendo entre vozes, mas entre olhares. Era ali, no silêncio que se prolongava entre uma frase e outra, que os sentidos se aguçavam, e foi nesse espaço invisível que os olhos da minha esposa encontraram os meus. Foi apenas um instante, talvez um segundo breve demais para que os outros percebessem, mas para mim foi como um universo inteiro se abrindo diante da certeza que aquele olhar carregava. Não havia raiva nem desespero, não havia pressa nem hesitação. Havia apenas uma decisão já tomada, uma clareza que só se encontra quando se carrega a verdade por tempo demais e se chega ao limite de suportá-la em silêncio. Eu conhecia esse olhar como conhecia as cicatrizes que a vida me deu. Era o olhar que vi quando, no passado, enfrentamos juntos situações que exigiam coragem e firmeza. O olhar de quem está pronto para agir e não voltará atrás. Não foi preciso uma palavra sequer. Quando ela pousou os olhos em mim, eu soube que o momento estava definido. Não seria naquele segundo. Não seria em uma explosão impensada de emoção, mas em breve, com calma e precisão, ela quebraria o teatro montado por minha cunhada e revelaria o que estava escondido. Minha esposa respirou fundo e ajeitou o guardanapo sobre as pernas, um gesto simples, mas que, no contexto, parecia um aceno silencioso de preparação. Seus dedos não tremiam, sua postura permanecia ereta, e isso contrastava com o excesso teatral da minha cunhada, que se agitava na cadeira e falava cada vez mais alto,
como se quisesse garantir que ninguém ousaria interrompê-la. Eu apenas a observei, mantendo a compostura que sempre aprendi a ter, sabendo que meu papel era sustentar aquele silêncio até que ela decidisse romper. A cada palavra da cunhada, o desconforto dos presentes crescia. Os olhares se desviavam, alguns para os pratos, outros para os copos, outros ainda para o nada, tentando fingir que não percebiam a tensão. Mas não havia como disfarçar. Havia uma expectativa silenciosa, como se todos sentissem que algo estava prestes a acontecer. E foi nesse vácuo que os olhos da minha esposa se moveram novamente em direção a mim, carregando uma mensagem clara. Não era mais sobre suportar, não era mais sobre deixar passar, era sobre pôr fim a uma sequência de humilhações que já durava tempo demais. Eu poderia ter tomado a palavra, poderia ter respondido de forma seca, poderia ter cortado o discurso da cunhada com alguma ironia que pusesse todos no lugar. Mas eu sabia que não era esse o caminho. A ferida não era minha apenas, era de minha esposa, e cabia a ela decidir a hora de abrir a verdade diante de todos. Minha presença, meu silêncio, era apenas o escudo que lhe permitia se manter firme até o momento certo. A troca de olhares que tivemos naquela mesa não foi apenas um gesto íntimo entre marido e mulher. Foi um pacto silencioso, um acordo feito sem palavras, em que eu lhe dizia que estava ao lado dela, pronto para segurar qualquer consequência. E ela me dizia que já não havia mais retorno, que a verdade viria à tona, custasse o que custasse. E enquanto a cunhada continuava a discursar, exaltando o filho com cada vez mais exagero, esse pacto crescia em força dentro de mim, tornando suportável cada segundo daquela encenação, porque eu sabia que em breve as máscaras cairiam. O filho dela, ainda em silêncio, parecia desconfortável. Mexia no prato como se buscasse no fundo de uma batata assada uma saída para escapar daquele constrangimento. Seus olhos, quando se erguiam brevemente, pareciam suplicar para que a mãe parasse, mas ela estava cega pela própria vaidade, surda a qualquer sinal que pudesse alertá-la. Ela acreditava que dominava a cena, que a mesa inteira era seu palco e que o filho era a estátua de perfeição que ela moldava com palavras. Não percebia que, na verdade, cada gesto seu apenas preparava o terreno para o impacto que viria. Minha esposa, firme ao meu lado, não desviava. De tempos em tempos, nossos olhares se encontravam novamente, como se renovássemos a certeza de que estávamos prestes a atravessar um limite. E foi ali, naquela sucessão de instantes silenciosos, que compreendi algo maior. Às vezes, a maior força não está em quem fala, mas em quem espera. O silêncio dela não era fraqueza, era disciplina, era estratégia, era a calma de quem sabe que tem a verdade como arma e que basta escolher a hora certa para usá-la. Naquele momento, eu quase senti pena da minha cunhada, porque ela não sabia, não desconfiava, que enquanto ria e exaltava o filho, acreditando ter nos ferido com comparações, minha esposa já estava pronta para revelar algo que desmontaria não apenas aquele discurso, mas toda a imagem que ela havia construído por anos. E eu, que a conhecia melhor do que ninguém, sabia que quando ela decidia agir não havia volta. A troca de olhares não foi apenas um detalhe. Foi o marco que dividiu o antes e o depois daquele almoço. E eu sabia, no fundo do meu peito, que dali em diante nada mais seria como antes. Havia chegado o ponto em que o silêncio já não era mais um escudo, mas uma lâmina que aguardava apenas o instante exato para cortar. O ambiente estava pesado, quase irrespirável, e a voz da minha cunhada continuava a preencher todos os espaços, como se fosse impossível que outra pessoa pudesse tomar a palavra. Ela falava sem parar, descrevendo minúcias do casamento do filho, lembrando detalhes que já havia repetido tantas vezes em outros encontros, e que agora eram apenas uma cortina de fumaça para sustentar uma imagem que começava a se desgastar. Mas naquele momento, algo mudou. Minha esposa, que até então se mantinha em silêncio, respirou fundo, pousou os talheres ao lado do prato com um gesto firme e, pela primeira vez desde o início daquele almoço, ergueu a voz. Não foi um levantar de voz agressivo, tampouco uma explosão descontrolada. Pelo contrário, a forma como ela falou foi calma, clara e certeira,
como alguém que não precisa gritar para ser ouvida. Seu tom atravessou a sala com a mesma precisão de um tiro disparado no alvo, e todos se calaram instantaneamente. Interessante você falar tanto do casamento do seu filho, disse ela, olhando diretamente para a cunhada, sem desviar os olhos nem por um segundo. A frase, aparentemente simples, carregava uma tensão que só quem conhecia a história por trás podia entender. E eu, naquele instante, soube que o jogo havia mudado para sempre. Minha cunhada, pega de surpresa, tentou sorrir, mas o sorriso saiu torto, quase nervoso. Era como se não compreendesse de imediato que estava prestes a perder o controle da narrativa. Ela ajeitou-se na cadeira, pigarreou e tentou interromper, mas minha esposa não lhe deu tempo. Continuou, mantendo a voz firme, agora um pouco mais alta, o suficiente para que até as crianças que brincavam no quintal corressem para olhar curiosas pela porta entreaberta. Você fala tanto de estabilidade, de exemplo, de perfeição, mas por acaso você já contou para todos aqui qual é o verdadeiro segredo por trás desse casamento tão exaltado? A mesa inteira congelou. Podia-se ouvir o barulho distante do vento batendo nas árvores lá fora, mas dentro daquela sala não havia mais sons. Cada pessoa ali estava presa às palavras que minha esposa acabava de pronunciar. Minha cunhada ficou imóvel, os olhos arregalados, como se de repente tivesse sido exposta diante de todos. Tentou rir novamente, mas o riso morreu antes de nascer. A taça em sua mão tremia levemente, denunciando o nervosismo que ela tentava disfarçar. O filho, que até então permanecia cabisbaixo, levantou os olhos em direção à minha esposa com um misto de susto e súplica, como quem implora em silêncio para que aquilo não continuasse. Mas já era tarde. A verdade, guardada por tanto tempo, estava prestes a ser exposta. Minha esposa não falava com rancor, tampouco com ódio. Sua voz tinha a serenidade de quem sabe que não precisa provar nada, apenas mostrar o que sempre esteve diante de todos, mas que ninguém quis ver. Você sempre repetiu que o seu filho é o exemplo perfeito, que o casamento dele é a prova da sua educação, do seu sucesso como mãe. Mas o que você nunca disse, e que talvez já não seja mais possível esconder, é que a vida perfeita que você tanto exibe tem rachaduras que não dá mais para tapar. Os olhos de todos se voltaram para minha esposa. Alguns pareciam confusos, outros apreensivos, outros ainda curiosos, esperando a revelação que pairava no ar. Eu a observava em silêncio, sentindo a força de cada palavra como se fosse uma sentença inquebrantável. Ela olhou novamente para a cunhada, que agora estava pálida, e disse com a calma de quem apenas descreve um fato: "Você tem razão em dizer que ele é casado. Ele é. Mas o que você não diz é com quantas mulheres ele divide essa condição ao mesmo tempo." O impacto foi imediato. Um murmúrio de choque percorreu a mesa. Alguns levaram a mão à boca, outros se entreolharam incrédulos. O filho, com o rosto em chamas, abaixou a cabeça, incapaz de sustentar o olhar de ninguém. Minha cunhada deixou cair o garfo no prato, produzindo um som metálico que soou como um sino marcando o fim de uma era. Sua expressão de orgulho desmoronou em segundos, transformando-se em desespero. Tentou balbuciar uma resposta, mas as palavras não saíram. Minha esposa manteve a calma. Não havia ódio em suas palavras, apenas a frieza de quem revela uma verdade incontestável. Antes de rir da vida dos outros, antes de usar o casamento do seu filho como escudo para humilhar, talvez fosse melhor olhar para dentro de casa, porque enquanto você aponta o dedo, ele multiplica segredos, e não há imagem perfeita que resista a isso. O silêncio que se seguiu foi ainda mais profundo do que o que havia antes. Não era mais o silêncio da expectativa, mas o silêncio pesado da revelação, aquele que se instala quando não há nada a ser dito porque a verdade já foi pronunciada. Minha cunhada olhava ao redor em desespero, buscando algum apoio, alguma palavra que a salvasse, mas encontrou apenas rostos duros, olhares fixos e a certeza de que a máscara havia caído. E foi ali, naquele instante em que a voz da minha esposa rompeu o jogo, que percebi que a ferida que tantas vezes fora reaberta finalmente encontrava sua resposta. Não uma resposta gritada,
Não uma vingança carregada de ódio, mas a verdade simples, dita no momento certo, com a precisão de quem sabe que não há arma mais forte do que expor aquilo que sempre esteve escondido. Quando as palavras da minha esposa cortaram o ar, não houve grito, não houve estardalhaço. Houve apenas um silêncio tão brutal que parecia mais alto do que qualquer barulho. O segredo que ela havia revelado não era apenas uma informação escondida. Era um golpe certeiro no coração de um teatro que vinha sendo encenado há anos, talvez décadas. Minha cunhada, que até instantes antes sorria e gesticulava como atriz principal de uma peça, cujo enredo girava em torno do filho perfeito, perdeu de repente o papel, as falas, a máscara. O teatro desmoronou em segundos, diante de uma plateia que não sabia se desviava os olhos por compaixão ou se encarava a ruína como quem presencia algo inevitável. O garfo ainda repousava sobre o prato dela, caído com um som metálico que ecoava em nossas cabeças. Os olhos estavam arregalados, a boca aberta, mas sem voz. Tentou balbuciar algo, uma negativa, uma explicação improvisada, mas nada vinha. A cor havia sumido do rosto, e o corpo, outrora firme no trono de autoridade que julgava ter, agora parecia encolher diante da própria sombra. O filho, sentado 2 lugares à frente, estava imóvel, cabeça baixa, olhos fixos no prato, como se buscasse na comida uma saída que não existia. Sua respiração era curta, seu corpo denunciava vergonha. Ele não ousava levantar os olhos, porque sabia que encontraria apenas reprovação. Aos poucos, os murmúrios começaram. Primeiro tímidos, como sussurros entre aqueles que ainda não acreditavam no que tinham ouvido, e depois mais altos, como um burburinho coletivo que crescia à medida que as peças do quebra-cabeça se encaixavam. Todos se lembravam de histórias estranhas, de ausências mal explicadas, de telefonemas rápidos em encontros de família, de viagens repentinas. Tudo aquilo que antes era ignorado ou justificado pelo manto da perfeição agora fazia sentido, e o peso da revelação se tornava ainda maior. O teatro não tinha apenas caído. Ele fora desnudado diante de todos, e as rachaduras antes escondidas agora eram abismos escancarados. Minha esposa não disse mais nada. Sua voz já tinha feito o trabalho que precisava ser feito. Ela apenas voltou a se sentar com a mesma calma com que havia se levantado, ajeitou o guardanapo no colo e continuou olhando fixamente para a cunhada, como quem espera que a verdade seja assumida por si só, sem necessidade de reforços. Havia uma dignidade imensa naquele gesto. Não era vingança pela vingança, não era prazer em humilhar. Era apenas o peso da verdade sendo devolvido a quem tantas vezes havia usado a mentira como arma. Minha cunhada, sem saber para onde olhar, tentou rir, mas foi um riso nervoso que morreu ainda no início. Isso não passa de fofoca, disse finalmente, mas a voz saiu trêmula, fraca, incapaz de sustentar a convicção que queria transmitir. E foi nesse momento que a reação de outros à mesa se tornou definitiva. Um dos tios, homem já calejado, que raramente se envolvia em disputas familiares, ergueu as sobrancelhas e disse em tom grave: "Se é fofoca, então explique. Porque há tempo demais venho vendo esse menino fugir dos olhos da gente, e sempre me perguntei o porquê." A frase caiu como uma pedra na água, reverberando em círculos por toda a mesa. O filho, pressionado, ergueu finalmente os olhos. Havia neles um misto de raiva e desespero, mas também de resignação. Ele abriu a boca para falar, mas a mãe o interrompeu, colocando a mão em seu braço como se pudesse protegê-lo. Só que o gesto não passou de mais um ato teatral, e ninguém mais acreditava no teatro. O silêncio que se seguiu foi ainda mais cruel, porque todos sabiam que negar não adiantaria e confirmar seria admitir que toda a imagem construída em anos de vanglória era uma mentira. Minha esposa, serena, voltou a falar, mas não com a mesma força de antes, e sim com a calma de quem apenas conclui uma questão. Você sempre nos diminuiu, sempre nos comparou, sempre usou a vida do seu filho como espelho para apontar nossas falhas. Mas o que nunca percebeu é que não se constrói grandeza na mentira. Agora não somos nós que estamos em silêncio, é você. E isso diz mais do que qualquer palavra. O golpe final estava dado.
Não havia como continuar o espetáculo. O que restava à minha cunhada era o vazio de sua própria encenação desmoronada, e a todos nós a certeza de que nada seria como antes. Porque uma vez que o segredo veio à tona, não havia mais como voltar àquele teatro de comparações e risadas que ela comandava. A imagem do filho perfeito estava quebrada, e os estilhaços cortavam não apenas a ela, mas todos que haviam se deixado enganar por tanto tempo. Eu observei tudo em silêncio, mas dentro de mim havia uma sensação estranha de alívio. Não era felicidade em ver alguém exposto, mas o fim de um ciclo de humilhações repetidas. Era como se a cada comparação, a cada ferida aberta, estivéssemos acumulando uma dívida invisível, e agora, com uma única revelação, essa dívida tivesse sido paga em cheio. O teatro havia acabado, e em seu lugar restava apenas a verdade, nua e inescapável. Houve um momento logo após as palavras da minha esposa ecoarem e se assentarem como poeira sobre a mesa, em que ninguém ousou sequer respirar fundo. Era como se o próprio ar tivesse se tornado pesado demais para circular, aprisionando a todos em uma redoma invisível onde cada olhar era uma acusação muda. Cada gesto interrompido era um testemunho de incredulidade. O almoço, que até pouco tempo antes seguia o roteiro previsível de piadas familiares, pratos servidos e comparações forçadas, agora se tornara um tribunal silencioso em que todos esperavam pelo próximo movimento. A revelação tinha sido feita, e o que restava era lidar com o choque coletivo que se espalhava como uma onda. As expressões à mesa eram um mosaico de reações. Alguns olhavam fixamente para minha cunhada, como se exigissem dela uma explicação imediata. Outros mantinham os olhos voltados para o prato, fingindo que ainda havia algo a mastigar, como se esconder atrás da comida fosse possível. As crianças, que haviam sido atraídas pela mudança repentina no tom das vozes, agora estavam encostadas no batente da porta, observando em silêncio, com aquela curiosidade inocente de quem não entende o peso exato das palavras, mas sente que algo grave aconteceu. Os mais velhos permaneciam imóveis, como se o respeito pela ordem da mesa os impedisse de tomar partido, mas até mesmo esse silêncio era carregado de julgamento. Minha cunhada estava no centro de todos os olhares, e a cada segundo que passava, mais evidente se tornava sua incapacidade de sustentar a imagem que havia construído. O rosto estava pálido, a respiração curta, e os olhos, outrora cheios de soberba, agora piscavam rápido, como os de alguém encurralado. Tentou se recompor, endireitou as costas, levou a taça de vinho aos lábios, mas a mão tremia tanto que algumas gotas caíram sobre a toalha branca, deixando manchas que pareciam denunciar ainda mais a sua fragilidade. Quis falar, mas a voz não saiu de imediato, e quando finalmente conseguiu articular algo, soou como uma desculpa frágil, um fio de negação que ninguém mais estava disposto a segurar. O filho dela, por sua vez, mantinha o semblante fechado, os olhos fixos no vazio, o rosto avermelhado. Era evidente que o silêncio dele era a confirmação que faltava. Não havia desmentido, não havia contestação, apenas a vergonha estampada na forma como ele tentava se encolher, como se desejasse desaparecer diante da sala inteira. Aquilo, por si só, já bastava para validar as palavras da minha esposa, e todos sabiam disso. A ausência de defesa era mais reveladora do que qualquer explicação poderia ser. Aos poucos o burburinho recomeçou, não mais como os sussurros tímidos de antes, mas como comentários abafados que se multiplicavam entre os presentes. Uma tia murmurou: "Eu sabia que havia algo errado." Outro tio balançou a cabeça em silêncio, e alguém mais ao fundo deixou escapar um suspiro carregado de desapontamento. Era como se todos, de repente, tivessem se lembrado de sinais que escolheram ignorar, e agora cada detalhe ganhava nova interpretação à luz da verdade revelada. O choque não estava apenas na revelação em si, mas também na constatação de que todos haviam sido cúmplices involuntários do teatro, aplaudindo sem perceber que o palco estava podre. Minha esposa, firme ao meu lado, permanecia em silêncio. Não precisava dizer mais nada. A força da sua revelação ainda ecoava, e agora cabia aos outros digerirem o peso daquilo. Eu a olhei de soslaio e percebi a serenidade em seu semblante,
uma serenidade que contrastava brutalmente com o desespero da cunhada. Era como se a balança tivesse finalmente se equilibrado. Anos de comparações injustas, de humilhações veladas, agora encontravam uma resposta única, definitiva, que não precisava ser repetida. Minha cunhada, percebendo que o silêncio dos outros não lhe oferecia apoio, tentou uma última investida. Disse que aquilo era invenção, que não passava de maledicência, que a inveja muitas vezes fazia as pessoas falarem o que não deviam. Mas ninguém reagiu. As palavras caíam ocas, sem eco, como pedras jogadas em um poço sem fundo. O filho não a apoiava, os parentes desviavam o olhar, e o próprio peso da verdade tornava qualquer defesa ridícula. Foi nesse momento que ela percebeu, talvez pela primeira vez em muito tempo, que sua autoridade naquela mesa tinha acabado. O ambiente, antes dominado pelo riso dela, agora era controlado pelo silêncio de todos os outros. Aquele era o verdadeiro choque, a inversão completa da dinâmica. Quem sempre falava agora não tinha voz. Quem sempre se calava havia falado. E a família inteira, que por tanto tempo aplaudiu as comparações, agora a observava em silêncio, não por respeito, mas por vergonha. Senti então uma mudança quase física no ar. Era como se o espaço estivesse mais amplo, como se o peso que nos sufocava tivesse se deslocado para os ombros da minha cunhada. Minha esposa cruzou as mãos no colo e retomou sua refeição com a naturalidade de quem sabe que já cumpriu o necessário. Eu fiz o mesmo, ainda que a comida já não tivesse sabor algum. O choque havia transformado o almoço em algo que ninguém esqueceria, e eu sabia que aquele seria o marco de um antes e um depois nas relações da família. O teatro estava destruído, e agora a sala inteira permanecia imersa no silêncio desconfortável da verdade. Um silêncio que já não nos pertencia, mas que havia sido entregue a ela, minha cunhada, para carregar como fardo. Quando o choque já havia se espalhado como uma sombra por toda a sala, e minha cunhada se encolhia diante dos olhares que não lhe ofereciam mais apoio, senti que era o momento de ocupar o espaço que sempre evitei. Não por orgulho, mas porque entendi que a verdade sozinha precisava de um pilar para se firmar, e aquele pilar deveria ser a postura de alguém que não se deixava abalar nem pelo veneno das comparações, nem pelo peso da vergonha coletiva. Apoiei as mãos sobre a mesa com calma, sem pressa, e ergui o olhar, não apenas para minha cunhada, mas para todos que estavam ali. Eu não precisava gritar, não precisava bater na mesa. Bastava falar com a firmeza de quem aprendeu, ao longo da vida, que a verdadeira autoridade nasce do silêncio suportado e da dignidade preservada. Há anos, comecei, mantendo a voz baixa, mas clara. Assistimos a essas reuniões se transformarem em palcos de comparações. Sempre foi o mesmo roteiro. Alguém precisava ser diminuído para que outro fosse exaltado, e nós, por respeito, por paz, suportamos. Suportamos porque acreditávamos que não valia a pena discutir, que o silêncio era melhor que a guerra. Mas existe uma diferença entre paz e covardia, e hoje, finalmente, essa diferença ficou clara. As palavras não eram acusação, eram constatação, e percebi nos rostos à minha frente um misto de surpresa e reconhecimento. Minha cunhada baixou os olhos e, pela primeira vez em muito tempo, não tentou interromper. O filho imóvel parecia menor do que realmente era, reduzido pela própria sombra. Os outros atentos sabiam que não era mais um embate entre duas mulheres, mas uma lição que precisava ser aprendida por todos. Continuei ainda firme. Vocês aplaudiram durante anos esse teatro. Riram quando não havia motivo para rir. Concordaram quando sabiam que havia mentira. E permaneceram em silêncio quando sabiam que o silêncio era injusto. Hoje, a verdade não caiu do céu. Ela sempre esteve diante de nós. Apenas faltava coragem para ser dita. Não era apenas minha esposa que se erguia naquele momento. Era a nossa dignidade como casal, tantas vezes colocada à prova, finalmente reivindicada. Eu sabia que cada palavra que dizia era também a voz dela, ecoando junto da minha, sustentando a revelação que havia transformado aquela tarde. Não precisamos medir nossas vidas pelas escolhas ou fracassos de outros, disse.
Não precisamos de troféus forjados para provar nosso valor. O que nos define não são as comparações que fazem de nós, mas a forma como reagimos quando tentam nos diminuir. O silêncio que seguiu minhas palavras era diferente dos anteriores. Não era mais o silêncio pesado da humilhação, nem o silêncio atônito da revelação. Era um silêncio atento, quase respeitoso, como se todos reconhecessem que havia algo ali que não poderia ser ignorado. Era a virada de autoridade que eu sabia que precisava acontecer, não para rebaixar ainda mais minha cunhada, mas para mostrar a todos que não se constrói respeito no deboche e que ninguém mais teria o direito de usar nossa vida como exemplo negativo em uma mesa de família. Minha esposa me olhou de lado, e naquele olhar havia orgulho. Não o orgulho arrogante, mas o orgulho sereno de quem vê a justiça se manifestar de maneira simples, sem gritos, sem vingança cruel, apenas com a firmeza da verdade e a dignidade de quem sabe quem é. Eu percebi então que toda a estratégia silenciosa que mantivemos ao longo dos anos havia se transformado em algo muito maior, em uma lição que não seria esquecida. Minha cunhada permaneceu calada, com as mãos trêmulas, enquanto os outros desviavam o olhar, envergonhados por anos de cumplicidade velada. A mesa, antes espaço de exibição e confronto, agora era apenas um espaço vazio, onde cada um precisava refletir sobre a parte que teve naquele teatro. Não precisei prolongar meu discurso, não precisei repetir nada. A autoridade já havia sido estabelecida não pelo volume da minha voz, mas pela calma com que disse o que precisava ser dito. Terminei voltando ao meu prato, como se nada mais houvesse a acrescentar. Esse gesto simples, continuar a refeição com tranquilidade, teve mais impacto do que qualquer outra palavra poderia ter, porque deixava claro que não havia discussão, não havia disputa. Havia apenas um fato encerrado, definitivo. Quem quisesse refletir, refletiria. Quem quisesse negar, negaria sozinho, sem plateia. E assim, naquela mesa marcada por anos de comparações e humilhações, senti que pela primeira vez havíamos estabelecido uma nova ordem. Não uma ordem de superioridade, mas de respeito. Não porque exigimos, mas porque mostramos que o silêncio, quando rompido no momento certo, tem mais poder do que anos de palavras vazias. Depois que minhas palavras se dissiparam no ar e a mesa mergulhou novamente no silêncio, percebi que aquele não era mais o mesmo silêncio pesado da humilhação, nem o silêncio expectante que antecedeu a revelação. Era um silêncio novo, carregado de respeito e desconforto ao mesmo tempo, como se todos ali soubessem que um ciclo havia terminado e que dali em diante nada seria como antes. Ninguém ousou retomar o assunto do casamento perfeito. Ninguém tentou costurar a conversa com frivolidades ou puxar temas neutros como o futebol ou as últimas notícias do país. A verdade havia sido dita, a autoridade havia sido reafirmada, e agora só restava a cada um lidar com o peso do que fora exposto. Minha cunhada permaneceu imóvel por longos minutos. O vinho diante dela já não tinha sabor, a comida repousava intocada, e o rosto, antes altivo, agora parecia marcado por anos que de repente se revelaram. Era como se todo o orgulho acumulado tivesse se transformado em cinzas diante dos próprios olhos. Ela não tentou se levantar, não buscou refúgio em outro cômodo, não encontrou palavras que pudessem minimizar o estrago. Sua boca se abria por vezes, mas nenhum som saía, e até mesmo sua postura rígida, aquela que sempre ostentava nas reuniões familiares, havia cedido a um abatimento que a deixava pequena diante da própria sombra. Os outros familiares, percebendo a gravidade da situação, se retraíram. Ninguém queria ser o primeiro a quebrar aquele estado de suspensão. Ninguém queria arriscar uma palavra que soasse como apoio à cunhada ou como afronta a nós. O choque havia imposto uma disciplina coletiva, e nesse novo arranjo, minha esposa e eu não precisávamos mais dizer nada. O trabalho já estava feito, e a simples continuidade do silêncio era a prova de que a lição fora aprendida. Senti dentro de mim uma calma difícil de descrever. Não era euforia, tampouco vingança satisfeita. Era antes a sensação de ter carregado durante anos um peso invisível, de ter suportado comparações que feriam como facas silenciosas
e finalmente ver esse peso se desfazer, não em uma explosão de violência, mas em uma revelação precisa e incontestável. Era como se a própria dignidade, tantas vezes colocada à prova, tivesse sido devolvida ao seu lugar e agora pudesse repousar em paz. Minha esposa, ao meu lado, mantinha a mesma serenidade de antes. Seus olhos não brilhavam de triunfo, mas de alívio. Era como se ela dissesse, sem precisar de palavras, que já não precisávamos mais nos preocupar com a próxima reunião, com a próxima provocação, com a próxima comparação injusta. O ciclo havia sido rompido e o fardo já não era nosso. Pela primeira vez vi nela a tranquilidade de quem sabe que a verdade, ainda que tardia, sempre encontra seu caminho. O filho da minha cunhada, envergonhado, permaneceu calado. Seu silêncio era tão revelador quanto qualquer confirmação. Ele não negou, não tentou proteger a mãe, não se defendeu. Apenas se recolheu, ciente de que toda a imagem que ela havia construído em torno dele havia se estilhaçado diante de todos. Talvez em seu íntimo houvesse raiva, talvez houvesse ressentimento, mas o que importava naquele momento era a evidência. O teatro havia acabado e não haveria mais palco para encenações. Pouco a pouco, a refeição foi retomada de forma mecânica. Garfos arrastavam-se nos pratos, copos eram esvaziados em goles rápidos, mas não havia conversa. Cada um comia como quem cumpre um dever, como se o simples ato de mastigar fosse uma desculpa para não precisar falar. As crianças, percebendo o clima, foram levadas para outro cômodo. E até mesmo os mais jovens, que normalmente tentavam manter o ambiente leve, preferiram se calar. A sala, antes barulhenta, era agora um espaço de reflexão silenciosa, um tribunal onde a sentença já havia sido dada. E foi nesse silêncio que percebi algo maior. As comparações, aquelas que tantas vezes serviram de arma contra nós, haviam perdido o sentido. Ninguém mais teria coragem de usar a vida de alguém como medida para diminuir o outro. A máscara da perfeição havia caído de forma tão contundente que até mesmo os mais cúmplices evitariam repetir os mesmos padrões. Minha cunhada, que por anos se alimentou do hábito de se colocar acima, agora carregava o peso de ser o exemplo de falsidade desfeita. O peso que antes recaía sobre nós havia mudado de lugar. Quando nos levantamos para sair, o clima continuava tenso. Não houve despedidas calorosas, não houve insistência para que ficássemos mais um pouco. Apenas olhares baixos, alguns acenos tímidos e o caminho aberto para que passássemos sem obstáculos. Enquanto caminhávamos até a porta, senti que não precisávamos dizer nada. O silêncio falava por nós, e cada passo que dávamos era uma afirmação da nossa dignidade preservada. Na rua, já fora da casa, respirei fundo. O ar fresco parecia diferente, mais leve. Olhei para minha esposa e ela apenas sorriu de forma discreta, aquele sorriso sereno que carrega mais significado do que qualquer palavra. Caminhamos lado a lado em silêncio, mas naquele silêncio havia cumplicidade, havia vitória, havia paz. O fim da comparação não foi um grito, não foi uma briga, não foi uma guerra aberta. Foi o peso do silêncio devolvido a quem nunca soube lidar com ele. E esse peso, eu sabia, permaneceria. A família jamais esqueceria aquele almoço, porque ali, diante de todos, a verdade se impôs, e ninguém mais ousaria rir às custas de nossas vidas.